boa noite. Aqui é a Zeisa falando. Obrigada aí por quem está entrando na live. Olá a todos. Kellen, Priscila, Augusto, Viviane, Mariluce, Marielle, sejam todos bem-vindos. Vamos apertando aí no aviãozinho, gente, convidando os amigos. Soninha, olá, boa noite, Viviane, boa noite demais. Anderson, Lohane, Simone. Pessoal, vamos apertando o aviãozinho, acenando para as pessoas, convidando para vir fazer um bate-papo aqui bem bacana, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre direitos, sobre autismo, certo? É um assunto muito importante. Nós fizemos uma caixinha com várias, para que vocês pudessem colocar as perguntas. E, gente, olha só isso. Lotou, certo? Eu acho que nós vamos precisar de 2 horas aqui de bate-papo para dar conta de responder tudo isso. Olha só o tantão de coisa, né? Mas nós vamos selecionar algumas. Boa noite, Anderson. Boa noite, Igor. Boa noite, Doce Delícia, Celestina. Então, nós vamos selecionar algumas perguntinhas, certo? E eu considero assim, quando a gente vai falar de autismo, gente, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que o autismo só passou a ser realmente, de fato, que a pessoa com autismo passou a ser reconhecida como pessoa com deficiência só de 2012 para cá. Tem pouco tempo, né? Muito pouco, né? 10 anos, né? Vai fazer 10 anos em dezembro ainda essa lei, certo? E essa lei, ela foi uma lei assim, foi uma luta de uma mãe, da Berenice Piana, não sei se vocês conhecem ela, certo? Ela é uma mãe guerreira e que lutou junto com muitas famílias, com muitas pessoas, foi até Brasília muitas e muitas vezes, certo? Para que conseguisse regulamentar, né? Para que a lei 12764 realmente fizesse parte aí, né? Do nosso livro de leis do Brasil. E a 12764 hoje ela é chamada também de Lei Berenice Piana, que é uma homenagem a essa grande mulher, grande guerreira aí, e que abriu as portas aí para nós, junto com tantas outras aí no passado, certo? Então, quando a gente fala em autismo, muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é, tem dificuldade de identificar e pensa que a pessoa com autismo é somente aquela que é estereotipada, aquela que tem dificuldade de comunicar-se, dificuldade de falar, né, com as outras, que ela fica só repetindo, né, o que escuta. Ela é uma pessoa que muitas vezes julga-se que é incapaz e não é. Então, nós temos vários níveis de autismo. Então, quando eu falo de autismo nível 1, eu tenho aquela pessoa que ela precisa de suporte, mas é menos suporte, certo? Então, às vezes, ela tem dificuldade de interpretar alguma coisa que está sendo dita, né? Então, essa pessoa, com certeza, ela vai precisar de menos suporte e ela é uma pessoa que vai casar, vai para a universidade, vai viajar, vai fazer as coisas que todo mundo faz, certo? Mas ela não deixa de ser autista e muitas vezes ela precisa de suporte e tem algumas coisas, né? Algumas limitações que ela vai vencendo com o tempo, que ela vai trabalhando, estruturando. Quando eu falo em nível 2, né? Aí já é a pessoa que precisa de mais suporte, às vezes ela tem dificuldade na fala, né? Às vezes tem muita ecolalia. Quando eu falo... e outra coisa também, a nível 2, ela precisa de mais suporte. Às vezes essa pessoa também vai estudar, vai trabalhar, mas só que é uma pessoa que precisa de mais apoio, certo? Então, muitas vezes, né, quem assiste aí aquela menina que tá passando agora, uma advogada extraordinária, né? Sinaliza aí pra mim. Oi, gente, tudo bem? Andresa, Thaís, Lola tá aí. Daqui a pouquinho eu tô chamando, a Simone tá aí também, vou chamar a Simone, vou chamar a Lola, tá? Pra participar aqui com a gente. Eu queria que a Simone entrasse aqui. Simone, manda aí pra mim, por favor. Entra aí na live, deixa eu te achar aqui. Tá? Peraí, que eu vou te chamar aqui. Simone, peraí. Eu vou chamar a Simone e chamar a Lola também. Só um segundo. Não tô conseguindo te convidar, viu, Simone? Não tô conseguindo. Então, e quando a gente vê aquela advogada extraordinária ali, que ela tem
Tá, tô aqui, mas tô no barulho. Consegue entrar um pouquinho, rapidinho? Cadê a Simone? Sumiu. Simone, dá um oi aí pra mim, pra eu te achar. Então, quando você assiste aquela novela, né? Aquela novela, que é um seriado, né? Uma novela. Quando você assiste o seriado e vê a dificuldade que ela tem de atravessar uma porta, mas é inteligentíssima, né? E consegue desenrolar e estudar e tem uma capacidade fotográfica incrível, certo? Mas é uma pessoa que tem limitações para o básico. Então, aí você está falando do nível 2 naquele caso, né? Então, quando você vê um nível de autista daquele grau, então você já vai identificando algumas características nela que você vai identificando no nível 2 de suporte. Porque ela não consegue abrir uma garrafa, ela tem dificuldade de atravessar uma porta. Então, são detalhezinhos que a gente vai percebendo. Ela tem muita hipersensibilidade sensorial, certo? E quando você fala do nível 3 de suporte, já é uma pessoa que precisa de mais apoio. Muitas vezes essa pessoa tem ecolalia, certo? Então ela vai ter dificuldade de se comunicar com outras pessoas. Deixa eu tentar encontrar a Simone aqui novamente. E eu vou responder as perguntinhas, tá? Que vocês colocaram na caixinha. Gente, eu não estou encontrando. Não estou encontrando. Dá um oi pra mim novamente, por favor. Ó, não estou encontrando, tá? Não tô conseguindo colocar vocês aqui, não. Vamos lá, novamente. Vou tentando. Então, eu recebi aqui algumas perguntas. Enquanto isso, eu vou respondendo algumas perguntas, tá? Quando o autismo passou a ser reconhecido como deficiência? Já falei para vocês que foi em 2012, com a lei Berenice Piana 12764, essa lei que regulamenta e que caracteriza, né, que toda pessoa com autismo, ela é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, certo? Vou tentar novamente enquanto eu vou respondendo aqui. Quanta, tal. Ah, tá, do rol taxativo também. Para você, é a pessoa ou é o lugar que é deficiente? Essa pergunta é boa, viu? Muitas vezes, né, gente, a gente encontra, assim, dificuldades, vamos falar mais ou menos, assim, das pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Então, quando a pessoa está na cadeira de rodas, você já se colocou no lugar dessa pessoa? Você está andando numa calçada e você vê que a calçada é cheia de altos e baixos, né? Cheio às vezes, você tá num canto, a calçada do outro lado já é mais alta, aí no outro já é mais baixa, aí já tem desníveis, né? Já pensou uma pessoa com cadeira de roda andando num passeio assim? Já tentaram se imaginar, se colocar no lugar? Já tentaram andar assim no centro, por exemplo, e sentindo com os pés como que seria você estar ali, estar numa cadeira de rodas, certo? Isso aí a gente está falando de acessibilidade, né? Da dificuldade que a pessoa tem de locomoção. E a gente percebe isso. E quantas vezes você vai numa loja e essa loja não tem rampa, ela tem degrau, né? Certo? Então, normalmente, quando a gente vai nos lugares, eu considero que quem é deficiente não é a pessoa, não, é o lugar, certo? Então, quando você fala de acessibilidade, por exemplo, a minha casa, né? Na minha casa, todas as portas são mais largas. Quando eu fui mexer na minha casa aqui, eu fiz questão de colocar as portas mais largas, né? Já pensando lá na frente, porque também eu quero receber amigo meu que tá na cadeira de rodas. E aqui em casa, se você entrar lá na sala, até aqui no quintal, você consegue entrar com a cadeira de roda e andar em todo o espaço. Qualquer espaço da casa você consegue andar, sem ter limitação, né? Então, o lugar é acessível, acessibilidade. E na minha família, né, na minha casa, não tem ninguém que usa cadeira de rodas. Como lidar com crianças autistas de nível mais grave no esporte ou escola? Nossa instituição, né, nós temos uma ONG, e essa instituição ela foi fundada em 2015. E aqui tem uma pergunta aqui também que já aproveito para responder ela, né? Que eu iniciei na garagem de casa. Sim, eu iniciei o trabalho da instituição na garagem da minha casa,
Porque quando eu fui levar meu filho para fazer atividades fora, eu encontrei muitas barreiras. Eu encontrei pessoas que não aceitavam por ser uma criança com deficiência, ser uma criança autista, né? Então, as limitações. E aí, o que aconteceu? Eu vendo aquelas dificuldades, eu vendo que as pessoas não tinham aquele tato, sabe? De ir lá, pegar, ensinar, aquela paciência. Aí eu resolvi fazer aqui na minha casa, né? Mesmo porque ele foi convidado, assim, literalmente mesmo. Chegaram para mim e falaram, olha, não tem como atender, a gente não consegue atender. Ou seja, leva seu filho embora daqui, né? Entre aspas, o que queriam dizer para mim era isso. E eu comecei as aulas de karatê adaptado, que eu sou formada, né? Eu sou faixa preta de karatê. Eu sou campeã, não sei nem quantas vezes, eu já perdi as contas, né? Brasileira, sou campeã, vice-campeã sul-americana, sou campeã de Uberlândia muitas vezes também. E eu resolvi, já que eu já trabalhava com essa arte marcial, dando aula para crianças em idade de risco, que é de 9 a 15 anos, eu resolvi adaptar o meu karatê, o karatê que eu conhecia, que eu aprendi, para criança que tem limitações. E foi isso que eu fiz. E aí, quando eu vi, tava cheio de menino. Era muito menino, certo? Aí, eu tive que quebrar metade da casa, usar a garagem da casa, usar as salas, para poder fazer a instituição. E a instituição, ela passou a existir de uma necessidade, né? Hoje nós temos um segundo espaço, que é o anexo, que a gente chama, né? Que ele é cedido. Esse espaço nós utilizamos para trabalharmos a inclusão, certo? E eu comecei ali, né? Então, quando eu falo quando eu vou dar aula para uma criança, ou quando os meninos que estão comigo, que foram treinados, quando eles dão aula para uma criança que tem um nível mais grave, o que é um nível mais grave? Talvez o 2 de suporte, ou 3, mas lembrando que o nível 1 também tem dificuldade de aprender. Eu, por exemplo, estou dentro do espectro autista. Meu filho é nível 2, eu sou nível 1 de suporte, né? E aí, quando eu aprendo, eu tenho limitação. Então, por exemplo, muitas vezes o professor tem que repetir muitas vezes para mim, certo? Porque eu consigo aprender, eu tenho facilidade ali em desenvolver, porque meu hiperfoco, porque eu amo treinar, certo? É uma coisa assim que eu me encontro ali, que eu me realizo. E se deixar, eu treino 8 horas, 10 horas, 12 horas a fio, todos os dias. Parece que é um vício, né? Então, eu começo ali e não paro mais. E a repetição, e vou repetindo até cair no chão, né, de exaustão. E então, quando você tem um nível 1 de suporte, muitas vezes você fala assim, é mais fácil de ensinar. Às vezes a criança não consegue interpretar o que você está ensinando, então você tem que adaptar para ela de acordo com a necessidade dela. Para isso é visual. Então você tem que fazer uma avaliação, certo? Faz uma avaliação de como que está a parte cognitiva dessa criança, como que está a parte motora dessa criança, e se realmente ela vai conseguir acompanhar as atividades. Se ela vai conseguir acompanhar, beleza, você continua nesse ritmo. Se você perceber que ela não vai conseguir acompanhar, por exemplo, não consegue saltar nem 10 centímetros, então você tem que levar essa criança e fazer esse trabalho com ela primeiro, para depois colocá-la junto com os outros, para que ela possa ser alinhada, então ela consegue seguir as outras crianças, certo? Mas nunca comparando, porque eu tenho crianças típicas que às vezes tem dificuldade também, e eu não posso ficar comparando, esse é melhor, aquele é pior, não. Então são crianças, e crianças são crianças, e a gente põe essas crianças para brincar, de forma que ela vai desenvolvendo e aprendendo. Quando eu tenho de nível 2 de suporte, que às vezes a criança ela tem ecolalia, ou então às vezes ela é não verbal, aí eu preciso adaptar, então eu preciso criar outra dinâmica de trabalho. Aí eu preciso analisar, eu preciso buscar informações e ver como que eu posso adaptar aquela atividade para aquela criança. E quando eu tenho a criança de nível 3 de suporte, que é o autismo mais severo, como diziam antigamente, certo? Então, quando eu tenho o nível 3, aí normalmente a criança tem ecolalia, ou ela é não verbal, né, total, ou ela não tem um olhar, ela não consegue fixar o olhar, ela não consegue desenvolver a parte motora bem limitada. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, pegar aquela mesma atividade e ao invés de você dividir ela em 3 quadrantes, você fazer somente um e único. Então, é um movimento, um movimento, um movimento. E assim a criança vai fazendo e vai desenvolvendo. Ela está fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo, que está usando 3 tipos de movimentos para a mesma atividade,
certo? Então, você consegue ali desenvolver, fazer com que essa criança se interaja, com que ela esteja participando de acordo com a condição física dela e a condição cognitiva, certo? Então, é isso que tem que fazer. Tem como dar aula? Tem, certo? O que precisa é dedicar, ir lá estudar e fazer. Na escola, né? Perguntaram aqui também, e na escola? Aí na escola essa criança com certeza precisa de um suporte, precisa do cuidador. Ela precisa de um profissional que seja capacitado para que possa adaptar tudo o que o professor regente passa na sala de aula e adapte, faça essa adaptação para essa criança poder desenvolver de acordo com o nível cognitivo dela. Ah, mas aí tem a questão da escola regular ou a escola especial. Gente, quem decide isso é pai e mãe, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que ela é nível de suporte, eu sei que ela vai para uma escola regular, ela consegue acompanhar, ela tem um profissional de apoio e ela consegue desenvolver dentro das suas limitações, consegue aprender, ela está no lugar certo, certo? Ela está com os pares da mesma idade. Se eu tenho nível 2 ou nível 3 e ele tem um profissional de apoio e os pais sentem que a necessidade dessa criança é interagir, é ele estar dentro de uma escola regular, que ele vai desenvolver de acordo com a sua condição, certo? Talvez ele não vai chegar ao nível que o outro típico chega, mas talvez ele vai desenvolver muito mais do que a gente espera. Então, quem vai definir isso? Pai e mãe, né? Vai falar, não, eu quero que meu filho, que é nível 3, ele vá para uma escola especial. Por quê? Porque cabe essa decisão a quem é de fato a pessoa responsável, né? E não a escola falar, não, essa criança não pode vir para cá porque ela é nível 2, ela tem que ir para uma escola especial. Não, você não pode ilhar, certo? Não pode criar ilhas, né? Então, isso não é inclusão, certo? Então, quando você fala em inclusão, você trabalha no todo e a escola tem que adaptar para que possa receber. Ah, mas hoje eu ouvi, gente, olha, pasme, né? No canal de uma amiga aí, de uma parceira aí de autismo, ela falando o seguinte, que uma jornalista falou que a criança que tem deficiência mental, foi isso que ela usou, intelectual, ou que ela tem um atraso, ela não falou em autismo, ela não pode ficar numa sala de aula, segundo ela, falou isso, tá, gente? Não fui eu. Ela não pode ficar em uma sala de aula porque vai atrapalhar os outros a desenvolverem. Será que vai mesmo? Será que não falta empatia? Será que não falta inclusão? Não falta aprender e lidar com essa criança que está ali? Muitas vezes uma criança típica, ela tem muitas dificuldades e ela passa despercebida por ser uma criança típica, certo? Por ser uma criança que não demonstra tanta dificuldade, mas que vai passando ali, vai copiando as outras, né? Então, por que uma criança que tem deficiência intelectual não pode estudar na mesma sala que outras crianças da mesma idade, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. E eu penso assim, então se eu tenho uma criança com deficiência dentro da sala de aula, eu preciso me organizar melhor para atender essa criança. A escola tem que capacitar esse profissional e tem que dar o apoio necessário para que essa criança possa estar dentro de sala de aula. Cabe isso também ao governo, certo? A adequar e a preparar os profissionais, o governo, o prefeito, quem quer que seja, ir lá e preparar os profissionais para que eles possam adequar e estarem preparados para atender essas pessoas. Porque quem decide se vai estar dentro de sala regular ou especial, certo? Ou de escola, ou se tiver escola, né? Porque normalmente não tem escola especial, mas quem vai decidir isso é a família, ok? Como saber se a minha filha realmente é autista? Então, como que a gente fica sabendo se uma pessoa é autista? É preciso uma avaliação de um profissional capacitado, que tenha condições, né, que tenha capacitação e que seja treinado para isso. Porque ele é clínico, não tem como você fazer exame para saber se a pessoa é autista ou não. O que você faz são avaliações multidisciplinares. Então, ela precisa passar por um psicólogo, talvez por um neuropsicopedagogo, certo? Para que possa fazer uma avaliação, fechar esse quadro. Então, verificando de acordo com as tabelas e com requisitos próprios para avaliar se essa pessoa, se essa criança realmente está dentro do espectro autista. E aí, fechando esse relatório, aí ser encaminhado para o neuropediatra. Ou pode ir diretamente para o neuropediatra, que o neuropediatra, que é especialista, né, se for, ele vai avaliar e já vai fechar o laudo dessa criança, certo? É bem simples, né?
Só que exige um pouquinho de atenção, de cuidado, de capacitação do profissional, que tem que ser adequado, certo? Então é isso. Simone, cadê você? Eu vou te procurar aqui de novo. Vamos ver se eu consigo. Eu não tô te achando, eu preciso que você me dê um oi. Por favor, para eu tentar te colocar aqui. Tô procurando ela aqui, tá, gente? Enquanto não tô conseguindo, realmente não tá dando certo. Não está dando certo. Sinaliza para mim, por favor, me dá um oi. Boa noite, Fontes, boa noite. Boa noite, Geici. Lola. Me dá um oi aí, por favor. Sai e volta. Que aí, se você sair e voltar, aí eu te encontro e vai aparecer. Deseja participar? E você vai mandar. Aí aparece do ladinho se você quer participar. Sai e volta da live, por favor. Que aí vai dar certo. Tô tentando aqui, não tá dando certo, não. Tá parado aqui pra mim. Não tá dando certo. Ok. Eu tô achando que não deu certo. Ok. Não tá dando certo. Vamos continuar, gente? Então, vamos lá. Como faço para conseguir as terapias para meu filho? Acho que isso aqui é para instituição, né? A pessoa quer terapia gratuita para o filho. Gente, quando a gente fala em políticas públicas, é exatamente sobre isso. Então, quando você fala em criar políticas públicas para que a pessoa possa ter atendimento, aí entra o papel do legislador, né? Então, eu tô vindo aí candidata a deputada federal, justamente para trabalhar essas pautas. Trabalhar a pauta da inclusão, a pauta das pessoas com deficiência, a essas pautas, né, que são relacionadas às pessoas que é considerado minoria, né? Só que essa minoria representa quase 25% da população do Brasil. Então, não é tão minoria assim não, viu, gente? Né? Se o SUS deixar de atender o autista por ser nível 1 ou leve, tá certo? Mas o que vocês acham aí? Responde pra mim. Vocês acham que tá certo? Vocês acham que é correto? O SUS deixar de atender uma criança autista nível 1 só porque ele é nível 1? Pois é, nós tivemos um caso hoje de uma criança que foi recusada aí num espaço por ser nível 1. Isso deixa a gente muito chateada. Porque se a criança está no nível 1, gente, o que acontece se ela não receber as terapias, os tratamentos necessários, certo? O que vai acontecer com essa criança? Ela vai regredir. E se ela regredir, ela pode chegar no nível 2, certo? O autismo, ele caminha, então ele vai caminhando. Então, você pode ter altos e baixos, né? Que a gente fala que o autismo é uma montanha-russa, então ele é uma montanha-russa, ele caminha. Então, se essa criança não receber as terapias adequadas agora, sim, ela pode caminhar para o nível 2. Depois, para você trazer de volta para o nível 1, vai dar muito mais trabalho e vai ser muito mais difícil, porque o investimento que vai ser feito vai ser muito maior em termos de terapia, de tratamento, talvez de medicamento, de profissionais, certo? Então, tudo vai ficar mais caro. Então, e essa criança também vai perder um leque aí de oportunidade muito grande, vai perder um espaço muito grande de tempo onde ela poderia estar sendo trabalhada para que ela fique mais na ponta do guarda-chuva, porque ela tá aqui, certo? O guarda-chuva é aqui o centro, então se ela tá aqui como nível 1, ela precisa caminhar para cá, certo? E não caminhar para dentro, ok? Acho que eu expliquei bem isso aí, né? Eu não tô conseguindo achar a Simone aqui, gente. Eu vou tentar pela última vez. Se eu não conseguir, aí... Não tô conseguindo achar ninguém aqui, tá? No meu busca aqui. Travou de vez. Não tem problema, não.
Tá dando é nada. É travado. Tá travado. Tem jeito não. Pessoal, então é isso. Olha só. Eu acredito que deu para esclarecer bastante. Quais são as minhas propostas para melhorar a inclusão social? Quando a gente fala em inclusão social, a gente pensa no todo, né? Quando uma criança ou um autista ele vai num shopping, uma pessoa com deficiência vai num shopping, muitas vezes aquele shopping não está adequado, né? O que é o adequado? Tem que estar tudo luz baixa, não pode ter barulho, né? Então, assim, tudo vai mudar porque aquela pessoa única precisa, né? A gente pensa nisso também, né? As pessoas só pensam assim, tem que estar pronto para mim. Então, eu vou chegar lá, eu quero luz forte, eu quero som, eu quero me divertir, eu quero comer, certo? E tá tudo bem, né? Só que nós vivemos num mundo onde nós temos diversidade. As pessoas são diferentes, né? E essa diferença que é legal. Então, nós temos pessoas que têm hipersensibilidade à luz, ao som, certo, né? Então, essas pessoas, elas vão sentir mais. Muitas vezes as mães põem abafadores nas crianças, põem até óculos escuros, para vocês terem ideia, para suportar a luz, né? Então, a gente tá adequando da forma que dá para fazer. Tem mães também que usa até coleirinha, aquela mochilinha na criança para segurar a criança, porque a criança sai correndo em disparada, certo? Então, concorda comigo que essa pessoa tá adaptando para estar ali naquele local? Então, e elas também são consumidoras. O que eu falei para vocês? São quase 25% da população. Você imagina o que isso representa numa economia? Né? Então, quando a gente fala em economia, fala em necessidades básicas, né, dessa pessoa, o que ela representa de economia para o país, né? É muita coisa. Então, elas também consomem. Se elas consomem, elas também têm o direito de estarem onde elas quiserem, certo? E se elas são cidadãos, elas têm o direito de estarem onde elas quiserem estar, né? Então, tem que sim, né? Eu acredito que sim, né? Eu luto por isso, tem que ter adaptação. Se não tiver adaptação no fluxo normal, que seja como vem sendo feito aqui por um shopping aqui em Uberlândia, que abre mais cedo, certo? Para que essas pessoas possam ir lá e usufruir. Já é uma questão de você estar fazendo uma inclusão, né? Então a pessoa não aguenta, ela não consegue ficar naqueles momentos de mais pico, de mais movimento, mas consegue ficar no momento mais cedo, ok? Isso é adaptar, isso é você incluir, né? Então eu acredito muito nisso. E quando eu falo em inclusão, é isso que eu falo, inclusão social, né, no caso. Então, você está falando do dia a dia de uma pessoa com deficiência. Então, essas são as propostas, né, gente? Quando eu falo em questão de promoção, né, para que a pessoa possa ter sua própria renda, quando eu falo em cursos, em capacitação, é exatamente sobre isso que eu estou falando, né? Para que a pessoa possa se capacitar, para que a pessoa possa ter sua própria renda, e ela tendo a sua própria renda, lógico, né, ela vai estar aí incluída aí, né, dentro de outros cenários na sociedade. Como você ajuda na inclusão de autistas? Então, gente, é tudo isso, né? Então, por exemplo, no ano passado nós conseguimos pela primeira vez em Uberlândia para que um shopping abrisse aí para receber os autistas. E isso foi muito importante pra gente. Ó, já mandei para você, Simone. Pode entrar. Oi, Oi, Geisa. tudo bem? Como é que tá? Eu tava no notebook, eu tive que entrar pelo celular. Por isso que vai ficar Ah, pelo balançando. celular é mais fácil. E aí, tudo bem? Como é que Tudo tá em bem, e você? Tupacicara? Tudo bem, meio friozinho, tava chovendo um pouquinho, mas tá. Simone, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque assim, olha, eu tô dentro do espectro autista nível 1, certo? Você também, Sim. né? E como que você soube? Então, através do meu filho, né? Eu acompanhava ele e eu fiquei sabendo através de uma palestra que eu vi da Gabriela Neuber. Tudo que ela falava, eu me encaixava, né? E a psicóloga do Matheus já me dava uns toques direto, só que não caía a ficha, sabe? Aí eu falei pra ela, eu falei, Claita, o que que você quer dizer com isso, né? Eu acho que eu sou autista. Aí ela falou,
ai, Simone, precisava desenhar para você, né? Para eu te falar, né? E aí eu comecei a fazer avaliação com a Matilde, que ela também é autista, Certo? e ela fechou. E depois ela me encaminhou para o psiquiatra, que é o doutor Edivaldo, né? E eles fecharam o meu diagnóstico e veio com algumas comorbidades, né? E agora a capa caiu mesmo. E eu tô aprendendo a lidar, tô aprendendo, assim, agora que eu tô me conhecendo, né? Agora que eu tô, agora que eu tenho a resposta para tudo, como era na infância, como eu tô, assim, faço mil coisas ao mesmo tempo e não consigo terminar nenhuma, né? Aí eu tô tomando medicação para me ajudar a ter foco e tá dando certo, sabe? Tem dia que eu fico mais quietinha, tem dia que eu saio, porque essa questão de começar várias coisas ao mesmo tempo é porque eu tenho altas habilidades, né? E Sim. super Aham. dotação. Aham. E Sim. agora eu vou começar a investigar a parte do síndrome de Savant. Eu tenho Ah, TDAH tá. também, Entendi. né? E é isso. Eu estou me conhecendo mais, estou aprendendo algumas estratégias, a autorregulação, e fica mais fácil, né, para me cuidar do meu filho. E meu esposo se assim, ele identificou também. E a minha filha Alice, a Gabi, falou que ela também está no espectro. Eu preciso fazer a A avaliação Gabi dela. também? Sim, Aham. a Alice também. Então, somos uma família, né, de É. neuroatípicos. Neuroatípicos. Então, Uhum. respondendo aí, né? Vocês viram aí, a Simone já é adulta, já tem família, é formada, certo? E está dentro do espectro. E Simone, me fizeram essa pergunta, né? Como que eu soube, né? No meu caso. Eu, há 7 anos atrás, Simone, certo? Eu tive uma amiga que ela tem um filho que é nível 3, 2 para 3, e ela chegou para mim e falou assim: Zeisa, o que você tem feito? Aí o que eu tenho feito em relação a quê? Que eu tenho dificuldade em interpretar, né? Você tem que explicar direitinho para mim, que eu sou concreta, sempre fui. O que você tem feito para melhorar essa sua condição e a questão social? Que eu sou ríspida, né? Eu chego e eu falo o que eu tenho para falar, eu não Sim. tenho filtro, né? E muitas vezes acaba machucando as pessoas e eu nem percebo, né? Tem isso. E eu não percebo, eu simplesmente falo e sai, né? E aí, essa amiga, né? Ela percebendo algumas questões, porque ela é muito estudiosa, né? Muito mesmo. Ela é mais que muitos profissionais. E aí ela falou para mim, eu vou falar, Fernanda, o que que é síndrome. E aí ela falou para mim, falou assim, olha, avalia. Aí eu, não vou mexer com isso não. Eu não quero ser autista, não. Aí ela riu, né? E falou assim, mas não é querer, é estar, é ser, né? E eu fiz vista grossa mesmo. Por quê? Porque quando o meu filho tinha 3 anos, né? De 3 até 5 anos, eu comecei a perceber as dificuldades. E aí eu comecei a lembrar de muita coisa, né? Você começa a fazer uma retrospectiva na Sim. sua cabeça. Uhum. Aí você começa a lembrar lá atrás, quando eu estava no segundo ano, no terceiro, no quarto, no quinto. Aí você vai buscando. Aí eu comecei a lembrar que quando eu ia fazer ditado, a professora repetia, eu escrevia. Se ela repetisse de novo, eu escrevia de novo. Se ela repetisse de novo, eu escrevia de novo. E de repente meu ditado tinha 10 páginas, porque eu repetia a mesma palavra todas as vezes que ela falava. Eu repetia, porque eu entendia que era para escrever. E eu comecei a compreender também por que eu não conseguia copiar do quadro, porque eu não conseguia entender. E essa mania que eu tenho de ficar, sabe? E essa questão de não olhar no olho. E muitos detalhezinhos, né? Mas, com o Karatê, eu consegui me desenvolver muito. Então, o Karatê ajudou muito a minha vida. Então, me ajudou a desenvolver, ajudar a coordenação motora,
a parte cognitiva. Então, teve muita coisa assim que eu fui desenvolvendo. E eu só fui para a faculdade com 33 anos de idade, né? E na faculdade eu descobri como que eu aprendia. Aí ali eu encontrei professores que começaram a me ensinar de uma forma diferente. Aí eu entendi, falei, nossa, agora eu sei como é que eu aprendo, certo? E eu descobri que eu era expert em finanças, eu não sabia, sabe? E eu tenho um domínio muito grande na área financeira e na área de custos. E eu comecei a entender esse universo. E eu, quando essa amiga falou para mim, eu fui atrás, né? E eu preenchi relatórios, fiz relatórios e tudo mais, aquelas investigações todas, né? Aquelas escalas, então fiz todas elas. Então tem 7 anos. E eu tenho laudo fechado, né? Também assim como você, né? E só que eu não fica assim, mostrando, né? E por quê? Por ser nível de suporte, porque muitas vezes você tem um preconceito, você não tem a Sim, aceitação, você tem dificuldade quando você fala, eu sou uma pessoa que está dentro do espectro autista, as pessoas já te olham diferente. é Ela já te verdade. olha assim do lado, aí parece que vai passar para elas, parece que vai pular, sabe? Ou que vai encostar e vai passar. Então, muitas vezes a gente, para nos preservar, a gente acaba, né, Com só certeza. ouvindo, conversando, mas a gente acaba não falando, certo? Sim. Mas com as terapias e tudo mais que eu venho fazendo aí, eu descobri que realmente, né, é necessário falar. E olha só a quantidade de autistas adultos que chegaram na instituição, né, recentemente, né? Um monte, Sim. né? Um Inclusive monte aqui, mesmo. Zeida, depois, não sei se todo mundo sabe, eu e a Zeida fechamos uma parceria, né? Isso, Inclusive, a Zeisa, assim, eu falei, Zeisa, eu quero montar alguma instituição na minha cidade, porque além das pessoas serem capacitistas, elas não entendem, né, o que que é o autismo. E quanto a isso, eu não falo, ninguém sabe que eu sou autista também, tá sabendo agora, né, mas agora eu faço questão de falar, porque a maioria fala, e autista tem menos capacidade intelectual, né? Mas aí eu falo, ó, olha onde eu cheguei, olha as minhas habilidades, olha o meu hiperfoco, né? Principalmente para as mães onde que tem os filhos que estão no espectro e a maior preocupação delas é os filhos não conseguir ter uma vida normal, não ter sua família, né? Aí eu falei, Zeisa, tô indo aí para você me ensinar a ter uma instituição. E a Zeisa, com um coração enorme, né, falou, pode vir. Aí foi eu e um advogado, né, que ele é autista também, falei, Weber, eu não sei nada, que ela vai me falar, eu vou te levar para você traduzir para mim depois. Ele falou, tá bom. Aí, ela falando aquele monte de coisa, e eu vi que demoraria 4 anos. Aí eu já desanimei. Falei, Weber, não dá para esperar, porque as mães necessitam de ajuda. Cada dia, várias mães me procuram, e as escolas não sabem o que fazer, né? Porque não estão preparadas. Então, nessa hora, eles passam meu telefone, né? E eu não acho sim. ruim. Eu não acho ruim, porque pelo pouco que eu sei, eu já ajudo, né? Aquelas que não sabem nada. E eu falei, Zeisa, não tem como eu pegar um pedacinho, unha, um dedinho da sua ONG, né? Ela falou, claro que tem, mas aí ela ficou meio com receio, né? Porque, pô, Simone, tem que ter muita responsabilidade, que minha ONG tem 8 anos, e se fizer algo assim que não está dentro da lei, ou que vai me prejudicar, vai tudo por água abaixo, né? Mas, assim, a gente se deu muito bem, né? E a gente fechou parceria, e isso foi dentro de 2 meses. E agora eu estou muito feliz que a gente está quase inaugurando, chama Instituto Ramaguti Braga, aqui na minha cidade. Inclusive, sábado agora a gente vai ter uma reunião para a gente saber sobre a demanda, fazer a captação das pessoas. E eu não sabia tanto de autista que tem aqui, sabe? Em 2 dias já tem quase 30 pessoas em um grupo que eu fiz no WhatsApp, né? Tanto adulto quanto crianças, né? Então foi o maior prazer, Zeisa, ter essa parceria com você. Eu agradeço muito. E eu tenho certeza de que as pessoas serão muito beneficiadas, sabe? E a gente vai fazer, né, também
as habilidades sociais, porque tem vários parceiros, graças a Deus, que estão abraçando essa causa conosco. Então, a gente tem vários projetos, né? Enquanto isso, o meu, com o meu TDAH, né? Eu já fiz 5 projetos. Aí o Weber tá passando, né, pro modelo, porque eu não sei escrever, assim, é muita informação, eu não sei passar pro papel. Então, quando, né, o Weber é meu esposo, eu vou falando as ideias e eles vão passando, né? E a gente tá junto nessa. E a família, as pessoas que estão participando, que são de Tupaciguara, que está precisando de ajuda, pode me procurar, que eu vou receber com o maior prazer. O que eu souber, eu vou ajudar. O que eu não souber, eu vou atrás da Zeisa, vou atrás da doutora Nívia, que é parceira. Conseguimos uma parceria com a UFO, né, Zeisa? Graças a você, eu participei da reunião. E então a gente está muito bem estruturado, né? E primeiramente eu agradeço a Deus, né? E depois a você pelo todo apoio, né? Por não medir esforços para nos ajudar. Tupaciguara agradece. Obrigada. Olha só, o que a Simone tá falando aí, gente, é assim, é um braço, né? Que a gente está unindo, certo? Então são duas mãos, segurando essas duas mãos, para que Tupaciguara possa receber aí esse projeto. Por Uhum. quê? Quando a gente fala em Casa do Autista, aqui em Uberlândia, né, e ela falou, porque o projeto tem 8 anos, é muito sério mesmo, porque são 8 anos e meio de trabalho, é muito tempo de dedicação, muitas pessoas envolvidas, muito esforço, né, então, assim, foi muito esforço envolvido, né, é uma vida, né, porque eu passo de manhã, de tarde, de noite vivendo essa instituição, gente. Vocês não fazem ideia, menina dos meus olhos. Então, assim, é muito esforço para dar certo. E só em pensar que nós vamos ter, né, em Tupaciguara, um braço dessa instituição atuando lá, para a gente é maravilhoso. O Instituto Ramaguchi vai ser sucesso lá, eu tenho certeza disso, Sim. né? E lá, Amor Azul, Timote na área, e associação. Muito bem. Então, quando a gente fala em Casa do Autista, a gente quer que esse modelo ele seja copiado em todos os lugares, em toda Minas Gerais. A gente quer que em cada pontinho tenha uma Casa do Autista, certo? Para que as pessoas tenham uma referência, elas saibam onde ir, o que buscar, quem procurar, né? E o que fazer lá, né? Porque é o seguinte, quando a gente começou, Simone, a gente ficava assim, nossa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas aí que acontece? Era muita coisa para fazer e poucos recursos. Você sabe o que? Quem me ensinou a ir em contra, sabe? Foi meu filho, porque ele falou um dia para mim o seguinte: ele é epilético, né? Autista epilético. Aí ele falou assim para mim: hoje eu posso fazer de trás para frente, porque ele toma o medicamento e o café da manhã. Aí hoje eu posso fazer de trás para frente? Eu falei: não, não pode fazer de trás para frente. É o medicamento e o café. Não, mas hoje é de trás para frente. Não, hoje não é de trás para frente. Mãe, hoje é dia 11, hoje é de trás para frente. Aí eu parei, olhei, né? Eu falei assim, hoje é dia 11. 11, 11, de trás pra frente é 11. Aí eu olhei assim, né? Me dobrou, né? Aí eu falei, então tá bom, então hoje vai ser de trás pra frente. Hoje você toma um café, depois o medicamento. E foi assim na instituição. Quando eu cheguei e vi que não tinha condições de fazer as coisas que a gente precisava, aí eu falei assim, gente, vamos fazer de trás pra frente. A gente não tem estrutura, então vamos fazer com o que a gente tem. A gente pode trazer um profissional e Sim. atender aqui? Então é isso que nós vamos fazer. Só tem uma sala? Vamos usar só uma sala, então. Certo? Não tem isso, então vamos usar o que a gente tem. O que a gente tem é isso, nós vamos usar isso que a gente tem, depois a gente vai buscando recursos e vai fazendo, certo? Então, quando a gente fala assim, olha, vai ter uma reunião sábado aí, em Tupaciguara, para várias famílias, e essa reunião é um acolhimento, né, para que essas famílias possam ir lá, para que elas comecem a vivenciar dentro desse universo, né, e a buscar força, a unir força, certo? Isso é fazer de trás para frente, Simone. Né? Ao invés de a gente ter uma casa tão estruturadinha, bonitinha ali, certo? Que a gente não é milionário, né? Se a gente tivesse tudo essa condição, né? E outra coisa, gente, a gente não quer para nós, não. Se a gente quisesse para nós, a gente só montava uma clínica e estava cobrando aí rios, né?
Com Lógico que a gente certeza. precisa ganhar dinheiro, né, Simone? Lógico. É, Mas a gente quer fazer para a pessoa, a gente quer atender a comunidade, a gente é muito amor, né? Então é isso. Simone, eu fico muito feliz, certo, de você ser essa parceira aí, de estar junto aí, obrigada. né? Fico muito feliz mesmo. É muito bom ouvir aí de você, né? Tudo isso aí que a gente está preparando. E a gente quer que a Clínica Escola, né, que é a Casa do Autista, ela vire referência e que ela seja copiada por todos. E se Deus quiser, se eu estiver lá em Brasília, lá no Congresso, gente, pode ter certeza que eu vou lutar por isso, certo? Eu vou lutar muito, né? Sim, Então, desenvolver políticas públicas e trazer recursos para Minas Gerais, para que esse projeto possa ser efetivado de fato, para que ele possa vir ser implantado, certo? Teve uma pessoa lá atrás que perguntou sobre o que é Savan. Savan é aquela pessoa que tem altas habilidades. Certo? Então, essa pessoa, obrigada aí, amor azul. Eu amei esse nome. Então, essa pessoa é uma pessoa que tem altas habilidades. Representa aí, gente, se eu não estou enganada com os números, os últimos números que eu peguei há muito tempo, certo? Foi em torno de 10% das pessoas que estão dentro do espectro autista são savan. Mas não significa que quem é savan seja autista, certo? Quem é autista tem uma porcentagem que é savan. Mas o savan não significa que ele tenha que ser autista, ok? Porque nós temos pessoas com altas habilidades, que são gênios, na nossa sociedade, que não estão dentro do espectro autista. Mas nós temos uma pequena porcentagem que são autistas, que é savan. Né? Acho que eu consegui explicar. Obrigada aí, Timóteo, viu, por estar mobilizando. E eu agradeço demais essa parceria. Me passa o endereço no privado que eu mando entregar material. O material vai online também para facilitar, para disparar aí, certo? Para vocês aí de Timóteo, a gente encaminha. Teve também uma pergunta aqui, Simone, de uma pessoa aqui que falou o seguinte, a Mariane, que saiu no jornal que agora que saiu a lei para o horário reduzido para quem trabalha. Ela perguntou se é só no serviço público. Mariana, até então, o que eu entendo dessa lei aí de redução de carga horária para quem tem filho com deficiência, que se, por exemplo, você trabalha 8 horas, você vai trabalhar 6, vai reduzir 2 horas, ou se pode reduzir até 50% da hora, você trabalha 8, você vai trabalhar 4. Até então, é só para trabalhadores da União. Tá? Então, por exemplo, se você é funcionário público, você tem que entrar, você tem que judicializar, você tem que entrar com uma ação para que você possa ter esse direito da redução da sua carga horária. Privado, sobre o privado, eu não sei se essa lei que você falou está valendo para empresa privada, tá bom? Então, o que eu sei, é isso mesmo, Daniel do bem. Mesmo, Deisa. É só funcionário público mesmo. Só funcionário público, viu? Tá ouvindo aí? Porque é o seguinte, gente, a empresa particular, certo? Ela tem autonomia, né, para definir se vai acatar ou não. Tudo depende da negociação. Só que se você trabalha 8 horas numa empresa privada e você vai reduzir a sua carga horária, provavelmente seu salário também deve reduzir, certo? Então, procura saber direitinho, procura se informar, vá até o seu imediato aí na empresa, negocia com ele, vê as possibilidades da redução da carga horária sem redução salarial, certo? Mas o que eu entendo dessa lei aí é para quem é servidor público, tá? Que tem direito aí, que pode pleitear. E é funcionário da União. Se você não for funcionário da União, você tem que entrar com judicialização. Tá joia? É isso que eu sei informar. Se eu estiver desinformada, por favor, me corrija aí, busque informações e passa pra gente. Tá? Que é isso que eu entendo dessa lei aí. Ela só privilegia quem é funcionário da União. Sim. Quem é funcionário da União ganha bem, né? Não ganha, Simone? Com certeza. Eles alegam que tem essa redução de carga horária. Ainda, né, gente? Eles alegam que tem essa redução de carga horária para a mãe estar acompanhando os filhos, né? Nas terapias. Nas terapias, tá, gente? E não tem, sim, eles não podem reduzir, né, o salário para quem é concursado. Agora, empresa privada, se acatar, eles não podem, se for seguir mesmo a lei, eles não podem reduzir também. Não pode, né? Não pode. Aí é negociação, né, Simone? Negociação, isso, mas não tem lei para empresa privada.
Aí, Você tá e seu vendo? patrão. Isso. Então, agora pediram para eu falar aqui sobre o rol taxativo que caiu. Gente, anteontem foi votado lá em Brasília, foi sancionado, aliás, votado não, foi sancionado pelo presidente o PL 2033. O que isso representa? Né? Então, em 2020, certo? Eu entrei com uma ação civil pública. O LDC está certinho, Simone. Pode reduzir a carga horária, mas Uhum. não pode reduzir o salário, tá? Isso mesmo, obrigada, tá? De nada. Então, olha só, em 2020, né, nós protocolamos a ação civil pública. O que é uma ação civil pública? É uma ação onde a instituição, ela entra em parceria com a promotoria pública do município para exigir que algo seja cumprido, certo? Então, o que estava acontecendo? As terapias para as crianças autistas estavam sendo limitadas. Então, a criança só podia fazer 40 sessões pelos planos de saúde. O que isso acarreta? Se eu faço 40 sessões, eu sou uma criança que está dentro do espectro autista, eu preciso de uma terapia constante. Eu não vou ter alta porque o autismo é uma deficiência, não tem como eu ter alta, certo? Se eu paro a terapia, eu vou ter uma regressão, ainda mais criança, certo? Concorda? E aí o que acontece? Então, estavam limitando a 40 sessões. Aí isso está errado. E nós tivemos muita demanda, muita reclamação de muitos pais. Aí o que nós fizemos? Nós entramos com a ação civil pública, junto com o Ministério Público, que no caso, quem foi o relator aí foi o doutor Fernando Martins, né? Que é uma ação coletiva, ação civil pública. No caso, o doutor Fernando Martins, né? Quem relatou e tudo, né? E colocou lá para nós. O que aconteceu, gente? Foi passado, certo? Ele colocou uma multa lá de 6 milhões para 2 planos de saúde. Eu sei que o negócio era fantástico. Veja, agora vai, né? Mexe no bolso, né? E aí, o que aconteceu? Aí passou. Então, lá em 2020, em agosto de 2020, isso aí foi desencadeando outras ações civis públicas no Brasil. E esse negócio, esse movimento foi crescendo, até chegar no PL 2033. E aí, com o PL 2033, que é o não ao rol taxativo, para que o rol exemplificativo fosse sancionado sem emendas, certo? Sem nenhum, sem adicionar nenhum parágrafo a mais ou retirar, sem ressalvas nem nada, né? E ontem o presidente sancionou essa lei, ou seja, caiu por terra o rol taxativo. As sessões estão abertas, ou seja, se eu preciso tratar, né, preciso de uma terapia, então não vai me limitar a quantidade de terapias. Se eu preciso de um tratamento e não está nesse rol, o rol é uma lista, é uma folha com tudo que tem de direito, ok? E aí, o que aconteceu? Me relatou que está gostando de uma menina na escola. Ah, meu Deus. Peraí que eu vou ler, tá? Andrei Azevedo. Leia para mim, Simone. Ela Então, falou que e aí... o filho dela de 15 anos está apaixonado e ele está no espectro autista e não é correspondido. E o que ela deve fazer? Ah, tá, entendi. Nossa, é difícil essa pergunta, hein? Aí, olha só, vamos lá, nós vamos chegar aí. E aí, gente, ó, só para terminar do rol, o que acontece? Ele disse que tá certinho a explicação aqui, certo? Obrigado. Então, o que acontece? Então, se você precisar de qualquer tratamento e ele não estiver nessa lista, né, o plano de saúde tem que atender, inclusive o SUS, tá? Inclusive o SUS. Então, isso aí foi um ganho muito grande. E nós começamos essa luta lá em 2020, certo? Não foi de agora, viu, gente? Então, vocês precisam saber disso. A gente não tem a publicidade como muitos famosos têm aí, que coloca na rede social ou coloca na televisão e o negócio vira um boom, certo? O nosso trabalho aqui é de formiguinha, boca a boca. Né? Então, a gente ainda não tem essa visibilidade. Igual, por exemplo, a Cipiteia. Quando a gente fala da carteirinha do autista, vocês têm que lembrar que antes não era Cipiteia, antes era CIA. E foram mais de 8 anos de luta de muitos pais, de muitas famílias no Brasil inteiro, para que fosse regulamentada a carteira de identificação do autista. E essa carteira não era regulamentada. O que aconteceu? Nós tentamos aqui no município para que ela fosse regulamentada. Foi vetado. Aí, quando saiu a Ciptec, ainda bem que alguém que é famoso pegou, foi lá e agarrou e falou assim, não, agora esse negócio vai porque eu vou lá
porque tem acesso, certo? E essa pessoa, todo mundo sabe quem é, foi lá em Brasília e falou, não, eu quero que seja aprovada essa carteirinha de identificação do autista, porque precisa, certo? E foi aceito, foi sancionado pelo presidente. Essa lei de 2020, a lei Romeu Mion, todo mundo sabe qual é, a lei da CICTEA, da carteirinha do autista. E aí, foi sancionado, só que ela chega no Brasil inteiro, gente, imagina assim, olha, um papel, a lei está escrita aqui, ó. Só que o resto dela está em branco. Estou explicando para vocês entenderem, é uma lei em branco. O que precisa fazer quando chega no estado ou no município? Você tem que pegar essa lei e criar os parâmetros para ela e colocar em votação no legislativo. O que significa isso? Você vai regulamentar quem pode ter essa carteirinha, quem vai emitir essa carteirinha, aonde que você vai lá buscar ela, ela tem que ser gratuita, quem que vai ser o órgão que vai liberar essa carteirinha para a pessoa que precisa. Isso é regulamentar. Só que nós barramos aqui no município que foi vetado. Foi vetado. Inclusive, a moradia assistida para o autista também foi vetado. Aí, o que nós fizemos? Nós recorremos a quem está acima da gente, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a instituição recorre ao Conselho, o Conselho recorre aos direitos humanos e aos órgãos superiores, que no caso é a Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Quando chegou lá na SEDESI, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, certo? Nós encontramos tudo de porta aberta, as pessoas estavam prontas para nos ouvir, queriam regulamentar essa carteirinha e trouxeram o modelo lá do Paraná para Minas Gerais e ficou-se 1 ano e meio implementando como que seria emitida essa carteirinha, porque não é só simplesmente o Zema, o governador ir lá e sancionar e assinar, não. Certo? Antes disso, tem todo um passo a passo. Foi 1 ano e meio de trabalho, 1 ano e meio sendo construído. Então, você tem que ir lá no sistema construir o nominho, o endereço, ou o que vai ser, o fator sanguíneo, precisa, não precisa. Tudo que vai compor tudo que vai compor para montar. Imagina um sistema dentro de uma empresa. Quanto tempo demora para ficar feio, para ficar pronto? É isso. Então, demorou-se 1 ano e meio para que ficasse prontinho. Quando ficou pronto no sistema da UAI Documentos, e que o CRAS poderia também ajudar essas famílias a terem a carteirinha do autista, aí chega para o governador e o governador assina. Ok, estou de acordo. É assim que funciona, certo? Então, eu escuto aí falando, que nós ajudamos lá na carteirinha do autista. Ajudou sim. Só que para ajudar, foi preciso 1 ano e meio de trabalho lá atrás. Ó, Daniel do bem, ó, seja bem-vindo aí, viu? Gosto muito de você, cara. E aí, o que aconteceu? Né? Aqui foi negado. Então, nós tivemos que recorrer lá na SEDESI. Aí, chegou lá na SEDESI, foi sancionado pelo governador, depois de 1 ano e meio de trabalho na parte técnica, certo? E isso nós temos prova, tá, gente? Nós temos prova de cada passo a passo. Quando eu falo isso que nós fomos atrás, certo? É porque a gente foi mesmo. Então, a gente recolheu o Conselho de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência de Minas Gerais, que montou um ofício, tem esse ofício, e esse ofício foi lá para a SEDESI. A SEDESI entrou em contato com o Paraná, trouxe o modelo do Paraná para Minas Gerais, foi implementado durante 1 ano e meio, para que você hoje chegue lá na UAI Documentos e fale, eu quero a CIPTE do meu filho. Então, foi desse jeito que aconteceu e nós temos todos os passo a passo de como que isso foi feito. Até chegar no governador e o governador falar, ok, estou de acordo e vou assinar, porque é muito importante, certo? Então, isso aí a gente tem que dar a César o que é de César, tá joia? Quando você fala de moradia assistida, cadê o Daniel? Daniel, você tá por aí, Daniel? Beleza, olha só que bacana. A mãe perguntou aqui sobre a questão do filho, que está com dificuldade. Você quer responder, Simone, para ela? A questão da interação dele, parece que ela sei que leu aí, né? Sim, Oi, Anne, tudo bem? Ele tá apaixonado, né? Ele tem 15 anos e não é correspondido. Eu acho assim,
que todo autista tem que passar por frustrações também, né? Como os neurotípicos. Porque na vida, nem tudo, nem tudo são flores, né? Então, tem que, assim, dar graças a Deus que ele está passando por isso enquanto ela está perto dele, para ela ser o suporte dele. Então, eu acho assim, que ela deveria explicar, né, que ela também já passou por isso, que isso é normal, né, que ele vai encontrar uma pessoa que vai corresponder a ele, né, no momento certo, na hora certa, e que não vale a pena, né, insistir em alguma coisa que não vai dar futuro. Então, a frustração faz parte da vida de todo mundo. Então, ainda bem que ela está aí com ele para dar força, para ser o suporte dele. Imagina se ele passasse por alguma frustração sem ninguém perto, né? Por isso que acontece muitas coisas ruins com as pessoas, né? Elas não sabem como lidar com isso. Então, eu acho assim, orar e pedir sabedoria e discernimento, né? E ela vai tirar de letra isso aí. Com certeza, né? Tenho certeza disso também. Ô, Simone, muito bacana a forma de falar, a sua coerência, sabe? Muito bacana mesmo. Porque assim, a gente precisa desse suporte. Enquanto ela está perto, fica mais fácil, né? Sim, O Hélio quer que explica sobre moradia assistida, né? Então vamos falar um pouquinho sobre moradia assistida, gente? Vamos? Certo? O que é a moradia assistida? Ó, liguem para a Simone, terapeuta, viu, gente? Bacana, né, Simone? Muito show mesmo. Vamos falar sobre moradia assistida? Gente, qual que é a importância da moradia assistida? Eu vou explicar bem simples e rápido. Veja bem, certo? Você tem um filho de suporte, nível de suporte 3. Esse filho, ele é não verbal. Vai imaginando. Ou você tem ele em casa. Ele é não verbal. Ele talvez tenha deficiência intelectual. Leve ou moderada. Não sei. O meu tem leve, certo? Nível 2 e leve. Aí, olha só, pensa. Ele precisa de suporte para tudo. Então, o nível 3. Aí ele vai precisar de alguém que o ajude a tomar banho. Ele precisa de alguém que cuide da alimentação dele. Ele precisa de alguém que cuide do medicamento dele. Ele precisa de alguém que dê um suporte para ele nos momentos de crise, certo? Ou que seja uma pessoa que esteja ali junto na hora que ele está tendo aqueles momentos dele em que ele não está conseguindo se regular, ok? Então, vai imaginando tudo isso, gente. Quem é que faz isso hoje aí na casa? Pode responder aqui para mim. É a mãe ou o pai? Ou a avó? Não é? A mãe, o pai ou a avó. Normalmente são esses 3. Ou é a mãe, ou o pai, ou é a avó. Então, normalmente você tem essas pessoas que estão lhe dando um suporte. Ou muitas vezes é somente a mãe, que está ali o tempo todo. Ok. O que acontece? Quando essa pessoa que dá esse suporte, que faz tudo isso para esse autista, que ele é uma criança, ele é um jovem, se torna um adulto, certo? E muitas vezes precisa de mais e mais suporte. O que vai acontecer se essa mãe vir a falecer? O que vai ser desse jovem ou desse adulto? Para pensar nisso. Para onde que ele vai? A família está preparada para acolher e cuidar igual a mãe cuidava? E se principalmente se esse jovem ou esse adulto, ele não tiver renda nenhuma? Porque se ele tiver algum tipo de renda, ele ainda pode ter recurso para contratar um tutor, uma pessoa que vai cuidar dele, certo? E se ele não tiver nada, pensa nisso. Totalmente dependente. Essa pessoa vai para onde? Por isso que a gente precisa da moradia assistida. A moradia assistida é pensando exatamente lá na frente. É pensando nas pessoas que vão necessitar lá na frente, que vão ficar sem suporte nenhum. Porque a gente não pode deixar que essas pessoas vá virar morador de rua. Vai ficar em situação de rua, jogado na rua. Então, por isso que a gente precisa de políticas públicas para criarmos, sim, a moradia assistida e que elas existam de fato. De verdade.
certo? Então, cada cidade tem a sua moradia assistida. Se eu estou em Uberlândia, se eu estou em Belo Horizonte, não interessa. Dependendo da demanda, eu preciso ter uma moradia assistida, com suporte e que seja de verdade. Onde você possa ter uma pessoa capacitada que possa cuidar dessa pessoa, certo? Para ela não ficar vulnerável na rua. Porque, gente, o maior medo que uma mãe tem de um filho com deficiência é ela chegar a faltar. É ela chegar a faltar. O que vai ser desse filho? Certo? Essa mãe sente muito, porque ela não sabe o que vai acontecer com esse filho dela. Por isso que a gente precisa. Ainda mais nesse mundo capacitista, né, e preconceituoso. Nem oportunidade de trabalho as pessoas dão, né, e rejeitam. E até em escolas acontece, né, que as crianças têm dificuldade para conseguir uma escola, um estudo, sendo que tem leis que respaldam isso, né. Então, o que você está falando é muito importante, porque do jeito que está, do jeito que vão as coisas, né? A gente não tem como prever quando isso vai melhorar, quando isso vai entrar na cabeça das pessoas, né? Então é muito importante essa parte que você está falando. Isso mesmo, é isso mesmo. A gente pensa nisso todos os dias, né? Ó, o Hélio falou aqui, olha que bacana aqui, ó. Vivemos no Estado social de direito. Na Constituição tem essa obrigação de cuidarmos uns dos outros. Sim. Fala regulamentar detalhada. Isso é lei em branco, precisa detalhar, tá vendo? Essas leis que estão em branco, quando a gente fala em branco, a lei está lá. Só que a gente precisa regulamentar, escrever como que essa lei vai acontecer. Isso é regulamentar. Por isso que a gente precisa, tem muitas leis, certo? Mas como que essa lei vai funcionar de fato? Então, muitas vezes, a gente não tem legislador que sabe o que escrever ali, porque não conhece a demanda, não conhece a necessidade. E só quem vive, só quem passa é que conhece. Então, se eu estou aqui hoje falando, e se eu falo dessa necessidade, é porque eu tenho um filho de nível 2 de suporte. Agora, você imagina quem tem um nível 3 de suporte. Certo? Então, a gente tem que analisar, a gente tem que dar voz. Certo? E se eu e você, Simone, se nós somos uma comunidade muito grande, se nós temos aí várias pessoas que hoje estão dentro do espectro autista e que tem voz e que fala, que vem na internet, que fala, nós temos que nos unir e lutarmos, né, em prol dessas pessoas que não conseguem ter voz. Sim. Nós temos a obrigação e o dever de fazermos isso. A gente tem a oportunidade de fazer. Nós temos a obrigação. Nós temos o dever de fazermos. A gente não pode deixar passar. Certo? Sim. Então, gente... Por isso que eu peço a Deus, né, para você estar lá dentro, porque você vai nos representar, né? E é como aquela frase, nada de nós sem nós, né? Então não adianta uma pessoa que não esteja no espectro autista querer defender um autista, sendo que ele não sabe, né? O que a pessoa precisa, né? Quais as necessidades da pessoa. É igual como se fosse um cadeirante, né? Como que eu digo, ser defendido, uma pessoa que não seja cadeirante, ser a favor dos cadeirantes, falar, vou lutar pelos cadeirantes, sendo que ele não sabe o que os cadeirantes passam, né? Qual a dificuldade. Então, você estando lá, vai ficar mais fácil para todo mundo, porque você sabe que você passa, você tem filho, você é autista também, né? Então, você sabe a necessidade de cada um. Eu tenho certeza de que você vai lutar por cada um, porque você sente na pele. Então, é bem diferente de uma pessoa que não seja autista falar que está ali apoiando os autistas, né? Isso aí é só falar da boca para fora, literalmente. É isso mesmo, eu acredito muito nisso também, viu, Simone? Muito obrigada aí pelo seu apoio. Pessoal, tá na hora da gente encerrar, tá maravilhoso o nosso bate-papo aqui, certo? E nós precisamos realmente termos representatividade. Representatividade, né? São pessoas que realmente vão para lá, vai lá e vai fazer, certo?
E, aliás, gente, olha o tanto de coisas. Se vocês forem lá na minha rede social e ver o que eu já fiz, o que eu já fiz, tantas e tantas leis e projetos que existem sem ter mando, sem ter mandato, sem ser vereadora, sem ser deputada. Imagina se eu estiver lá e tiver com um cargo na mão, certo? Porque a gente precisa ter representatividade, realmente pessoas que vivem o que a gente vive. Como a Simone falou, né? Então, se eu sou uma pessoa que é pessoa com deficiência, certo? Eu sei exatamente o que a gente precisa. Se eu sou uma pessoa que tem deficiência visual, que não enxerga, né? E eu tenho as necessidades, e vem uma pessoa e fala, não, eu vou defender você porque eu estou enxergando, né? Eu sei o que é melhor para você. Então, a gente tem que parar e analisar. A gente tem que abrir o olho mesmo, sabe? Literalmente falando e pensar, será que essa pessoa vai me representar mesmo? Será que essa pessoa vai entender que eu preciso de rampa para eu chegar onde eu preciso? Será que essa pessoa sabe que no jardim onde ela vai eu nunca vou chegar com a minha cadeira? Será que essa pessoa sabe que na escola onde ela estuda eu nunca vou conseguir chegar por ter deficiência intelectual? Ou será que essa pessoa sabe que eu preciso de adaptação dentro de uma sala de aula para entender o que a professora fala para eu poder aprender, que eu tenho um jeito diferente de aprender por eu ser autista? Será? Então a gente tem que avaliar isso mesmo, certo? Então a gente precisa estar lá na política. Então a gente precisa votar certo, e eu peço mais uma vez, fazendo das palavras da Simone as minhas, que nós precisamos eleger quem de fato nos representa e fazem por nós, certo? Por isso que é Zeiva Dojô 1040 para federal, certo? Eu fico aí muito feliz, muito obrigada a todos que estiveram aí presentes, vieram muitas pessoas, certo? Eu sei que muitas pessoas, ficou longo, né? Então, se a gente acaba empolgando, né? Porque é muita informação, eu não consegui responder tudo. Vamos ver se a gente coloca nas caixinhas, certo? Para que a gente possa aí dividir, multiplicar. Pessoal aí de Uberaba, obrigada pela presença de vocês. Pessoal de Timóteo, amei ter vocês aqui. Pessoal de Ipatinga que estava aí. Pessoal de Tupaciguara, pessoal de Uberlândia, certo? Eu acho que tinha gente de Araguari aí. E assim, muito obrigada pela participação de todos vocês. Né, e me sigam na rede social e compartilhem as nossas publicações. Nós precisamos chegar a mais pessoas. Peguem lá um post da Zeiza, certo? Onde nós temos o nosso número, e compartilhem, dividam, passam para os amigos de vocês da sua rede social, não só no Instagram, mas no WhatsApp também, porque a nossa campanha é uma campanha com menos recursos, é uma campanha mais de boca a boca, é uma campanha mais segmentada, por segmento, né? Então, nós não temos milhões aí para fazermos política como muitos políticos têm, né? Até nisso a gente tem menos, né? Nós só temos, se eu não estou enganado, 2 pessoas lá no Congresso que têm deficiência, então até nisso a gente tem menos. Então, para a gente ocupar nosso lugar de fala, certo? E termos representatividade, a gente precisa usar as ferramentas que nós temos, é fazer de trás para frente. Lembra lá atrás quando eu falei? Então, usem as ferramentas. Vocês têm o WhatsApp, vocês têm Instagram, vocês têm Facebook. Compartilhem o nosso material, encaminhem para as pessoas, peçam para elas votarem 1040 no dia 2, certo? Porque é a única forma que nós temos de protesto e de realmente fazermos alguma coisa utilizando o nosso voto, que é a nossa ferramenta, a nossa arma mais importante que a gente tem para defender a nossa Constituição e defendermos os nossos direitos, certo? Muito obrigada a todos, e é isso aí, ó. Colabore, vamos eleger 1040, somos 25% da população, gente. 25%. Nós podemos fazer muita diferença, podem ter certeza. Somos capazes, sim. Obrigadão. Beijo, Simone, obrigado por estar aí. Obrigada. Beijo, Hélio, beijo a todos que estavam aí, Tia Lu, Kelly, Francis, Carla, todo mundo que estava aí, certo, gente? Obrigada a cada um de vocês, e por favor, me chamem no privado para que a gente possa encaminhar material para vocês. Beijo grande.